nossa mente é um labirinto que precisa ser questionado, principalmente quando estamos falando de um transtorno de personalidade. E eu quero começar esse vídeo dizendo que o transtorno de personalidade esquizotípico não é o mesmo tipo de transtorno de personalidade esquizofrênico. Eu me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica, CEO da Clínica Entre Mentes, mentora de psicólogos e já quero te convidar para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e, se fizer sentido, me seguir lá na rede vizinha, onde eu tenho conteúdo gratuito diariamente para te ajudar a entender sobre transtornos mentais e cuidar da sua própria saúde mental. Então, vem comigo pro vídeo. O transtorno de personalidade esquizotípica é uma condição mental caracterizada por padrões peculiares de pensamentos, comportamentos e também de interações sociais. E é um transtorno de personalidade cluster A, lá no nosso DSM-5, que é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais que é utilizado aqui em consultório para que a gente consiga ter um diagnóstico assertivo dentro de uma condição mental. Isso significa que é um transtorno característico de comportamentos excêntricos ou estranhos, esquisitos, por assim dizer. Eu quero te apresentar as 5 principais características que possivelmente vão estar acometendo o indivíduo que é diagnosticado com esse transtorno. O primeiro deles, desconforto e ansiedade social. As pessoas com esse transtorno tendem a se sentir desconfortáveis, não conseguem se sentir elas mesmas dentro de um ambiente ou dentro de uma situação no qual elas tenham que interagir. Mesmo que essa pessoa já conheça ou conviva com outras pessoas há um determinado tempo, ela não se sente confiável naquele aspecto, porque ela acredita fielmente de que outra pessoa sempre estará tentando fazer mal a ela. Então é por isso que a gente precisa também ter um certo cuidado com o que a gente fala, para que a pessoa não tenha algum tipo de surto, por acreditar que a pessoa está ali para fazer algum tipo de mal para ela. Inclusive, já li algumas citações onde ditam que esse transtorno é conhecido por esquizofrenia borderline, porque é uma junção do quadro de esquizofrenia com o borderline, que é um transtorno caracterizado por esse aspecto de interações negativas para com o outro. Então, não significa que é um nem outro, mas está ali em meio termo de ambos. Segunda característica refere-se a pensamentos mágicos ou peculiares, se assim pudermos dizer. Muitas pessoas que não estão habituadas a conviver com pessoas que têm esse transtorno vão achar isso esquisito, meio estranho, até mesmo preocupante, porque são pessoas que vão estar falando sozinhas, que vão estar tendo crenças muitas vezes disfuncionais e muito fora da sua própria realidade. Então, mesmo em quadros onde a gente sabe que aquela pessoa não tem uma crença ou uma cultura enraizada, ela vai acreditar, por exemplo, que ela consegue ver entre linhas no jornal onde ninguém mais consegue ver. Ela vai acreditar fielmente que ela consegue transformar a vida de alguém com o poder da mente dela. Ela acredita também que muitas das coisas que elas falam têm o poder de fazer algo se tornar realidade. Então é algo muito fora da realidade que muitas vezes assusta outras pessoas que estão ali convivendo com eles. Então sim, é marcado por traços de comportamentos, de visões, de pensamentos que muitas vezes estão sem um nexo de fato da realidade. Tem muita gente que fala sobre o excentrismo, né? E esse excentrismo nada mais é do que o excesso, do que algo que está muito fora, de algo que vai contra todo aquilo que a gente acredita que seja normal socialmente falando. Terceiro ponto são comportamentos peculiares ou excêntricos, como eu acabei de dizer. Isso pode ser evidenciado de diversas formas. Roupas muito incomuns, fala muito incomuns, interesses muito fora do padrão, né? As pessoas gostam de estudar muito sobre ETs, por exemplo. Aquela pessoa começa a acreditar que ETs vão vir aqui e vão criar um cenário que vai devastar todo mundo, e aí elas começam a pregar isso como se fosse algo realmente verídico. Então essas pessoas acabam saindo muito da realidade,
tendo esses comportamentos que são um tanto quanto duvidosos e também gerando um desconforto, principalmente para as outras pessoas. E algo que eu quero dizer aqui para vocês é que essas pessoas que sofrem desse transtorno, elas não acreditam que elas precisam de ajuda. Geralmente elas procuram alguma ajuda profissional por outros aspectos, ou por estar com instabilidade emocional, por causa do seu humor, por causa da sua ansiedade, mas não por causa do transtorno esquizotípico. Quarto ponto característico é a desconfiança ou mesmo a paranoia. Sim, aquela suspeita de que o outro sempre está ali com um objetivo de fazer mal, de querer manifestar algo negativo. Essas pessoas realmente acreditam que outras pessoas ao seu redor têm sempre objetivos ocultos, sempre tentando fazer alguma coisa para tirar algum proveito, para se sobressair sobre alguma situação, para poder usufruir de algo que ele tem a oferecer. Então ele vai criando sim aspectos muito negativos em seus relacionamentos interpessoais para afastar essas pessoas, no qual ele não consegue ter essa condição de confiança, mesmo que seja o mínimo possível, que é aquilo que a gente dita nos comportamentos mais típicos de uma pessoa vir conversar e a gente não ficar acreditando que aquela pessoa vai tentar me sugar para me fazer algum mal ou tentar jogar algum tipo de feitiço em mim, algo nesse sentido. E por quinto, experiências perceptivas incomuns, que é aquilo que eu já tinha falado anteriormente, da pessoa acreditar que pode ler uma mente, que pode ler algo que ninguém mais lê, as vozes vindo e falando com aquela pessoa, receber informações de outras pessoas que não estão mais vivas, ou mesmo acreditar que é possível se falar com animais de estimação ou receber algum tipo de pacto através de algum objeto. Enfim, eles vão criando situações que a gente sabe que é muito fora de um contexto normal. Tá, Paty, mas o que difere o transtorno esquizotípico do transtorno esquizofrênico? Bom, apesar de ter muitas coisas em comum, é importante que a gente pense na intensidade dos sintomas que vão aparecer. Nada mais é do que a gravidade desses sintomas, porque no esquizofrênico a gente vai ter delírios, alucinações, uma frequência muito maior de haver crise de pânico, da pessoa sair da sua condicionante, da pessoa realmente criar um aspecto negativo, até mesmo violento em algumas situações, enquanto o esquizotípico vai ter condições mais leves. Como eu falei, vai ser um protocolo que não é tão habituado àquilo que a gente normalmente convive com outras pessoas, mas não vai se manifestar de uma forma tão intensa, principalmente no quesito dele para com ele mesmo. E sim, o tratamento geralmente é feito dentro da abordagem que a gente trabalha aqui na minha clínica, que é a cognitivo-comportamental. E isso pode ser feito de âmbito individual ou mesmo em terapia grupal. E vai caber ao paciente e ao profissional entender como que essa dinâmica vai ser funcional para que haja realmente um conforto nesse quadro clínico. Também, em alguns casos, pode haver a necessidade de um tratamento farmacêutico, e aí será feito sim o encaminhamento psiquiátrico para que a gente consiga controlar algumas eventualidades que vão surgindo no decorrer das sessões. Lembrando que todo tratamento é único, individual e precisa ser adaptado para o paciente. Não tem como eu pegar um outro transtorno que é igual, que tem o mesmo diagnóstico e fazer a mesma abordagem, porque pessoas reagem diferente ao tratamento. Então é bem importante que a gente tenha conscientização disso, porque às vezes alguém próximo a nós está passando por essa condição e a gente acha que a pessoa só é difícil de lidar ou tem um comportamento ruim mesmo, ok? E se você se sente confortável, é só deixar alguma pergunta aqui na caixinha abaixo. Vou adorar te ajudar e responder todas elas. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.